Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Dores físicas, emocionais, solidão, falta de meta. Então a pessoa não tem coragem, porque em verdade não está no raciocínio lúcido. Mas aí pode dizer, Pai Nosso. E lembrar que Deus é Pai de nós todos. Não é necessário recitar um discurso oracional. Meu Pai. Duas palavras. Lembre das últimas palavras de Jesus. Meu Pai, tudo está consumado. É uma oração. Então, a oração é o único recurso para os grandes transtornos psicológicos, físicos, mentais e de relacionamentos sociais. Havendo uma pergunta de Valderes Godoy. Nossos entes queridos, recém-desencarnados, podem ouvir nossas preces e pensamentos dirigidos a eles? Tranquilamente. O pensamento é o canal, é o telégrafo, é o instrumento de ligação. O Divaldo acabou de falar sobre a oração. Quando nós oramos, nós emitimos as nossas vibrações de amor, de saudade, de carinho, de ternura, de gratidão. Então, orar por aqueles nossos irmãos que estão do outro lado, que já partiram, primeiro que é uma manifestação linda de respeito, de carinho, de homenagem, mas é uma maneira de ajudar nesse clima, já que o nosso pensamento alcança a pessoa, atinge-o, cerca-o de beleza, ele desperta para esse momento. Eu me recordo um livro que o Divaldo lançou, um dos primeiros livros, de uma senhora que foi moradora da mansão, trabalhadora aí na casa, salvo engano, a vida além da vida, algo assim. E o Divaldo, e lá relata a psicografia do Divaldo, ela começa com o livro assim, minha filha, é um recado que ela dá para a filha, que viveu aí na mansão também. Então, essa senhora Otília, ela diz que, na mensagem que diz o livro, logo no início, ela amava muito o marido, amava muito a filha, e ela, então, desencarnou e viu o corpo foi enrijecendo, aquele enrijecimento cadavérico, e ela, então, queria entrar no corpo, ela não queria desencarnar. Isso é uma coisa que deve acontecer com muita frequência e com muitos de nós. Então, ela ficava ali vendo a filha, vendo o marido, esses acontecimentos compreensíveis, e depois, então, ela quis entrar no corpo, chegou ao sepultamento, foi para o cemitério e ficou lá. E ela diz no livro que ali naquele ambiente, ela se sentiu ali o corpo dela, começou o processo de decomposição, aqueles micróbios, aquelas coisas que acontecem, e os odores, compreensivelmente, da putrefação do corpo. Então, ela, depois de uma semana, olha como é que é coisa, viveu na mansão, viu o doutor Bezerra se comunicar, viu muitas vezes palestras de Divaldo, viu Jonas dizer muitas coisas lindas de orientação, leu muitas obras e conhecia bem a codificação, mas só uma semana depois que ela lembrou que tinha que orar. Então, orou, e na hora que ela orou, é como se ligasse a tomada. E naquele momento, ela ajoelhou-se ali no caixão e começou a orar. A mentora que estava ali
E ela diz, mas eu estou aqui na situação, não me ajudou. Você não ligou a tomada. Então, a prece é a ligação das almas. É apelar para a divindade que é a fonte da beleza e da vida. E então, oportuniza ao espírito esses momentos de alegria, de libertação, que ele estava preso aos corpos. Então, orar pelos nossos seres amados ou não, a oração é sempre um modelo importante. O Dr. Bezerra diz, não existe, ninguém entende, talvez, muitos não conseguem compreender a importância da oração. Então, é ligar-se na fonte suprema do amor do nosso Pai Celestial e transferir um pouco disso dentro das nossas possibilidades a favor daqueles nossos irmãos que desencarnam. O que nós temos aprendido na doutrina espírita é que o ser, quando desencarna, ele fica um período meio na fase de uma certa perturbação, como diz o codificador. Mas, à medida que ele vai entrando nesse processo, na hora que ele asserena e recebe as vibrações de beleza, ele vai se libertando e crescendo. Há um livro interessante, se o nosso irmão quiser ler, além da obra codificada, além das obras de Manuel Filomeno e de Joana, que trabalham muito esse tema, um livro chamado Voltei, psicografia linda, muito rica, em que um cidadão que foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira. Ele desencarnou e diz ele que durante o momento da preparação do velório, as pessoas estavam falando sobre tudo. Infelizmente é assim. Fala de futebol, fala de política, e se você não tomar cuidado das gargalhadas, etc. Então ele ficou ali um tanto apavorado, aquele clima, ele queria um pouco de sossego. E uma senhora simples a quem ele ajudara, lá em Jacarepaguá, ela estava orando por ele. Foi isso que lhe deu um pouco de alívio e o retirou daquele ambiente ali, em que as vibrações, a despeito de ser pessoas espíritas, as vibrações não lhe facultavam tranquilidade. E ele foi retirado ali por a vibração dessa senhora humilde. Foi levado pelo doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante para o mar e ficou ali aguardando outras criaturas que iam ser transitadas para o mundo maior, sobretudo de uma professora simples, não estou falando de professores hoje, né? De Minas Gerais, e ali foi que oraram junto, o doutor Bezerra os conduziu, certamente tinham méritos, os conduziu para a parte espiritual, no ambiente onde foram recolhidos. Logo, ore pelo seu amigo, pelo seu familiar, e até por aquele que você não conhece, mas ore, é sempre importante orar. Divaldo, nós estamos vivendo um grande momento agora de transformação da humanidade com a pandemia, a grande influência das mídias sociais. Qual seria então a missão dos professores nessa era de transformação? Nos pergunta Giane. Preparar-nos para enfrentar os acontecimentos naturais. A nossa incapacidade de prever leva-nos, muitas vezes, a situações de reação, até mesmo por aquilo que nós conhecemos. E quando nos acontece, somos tomados de grande surpresa. Então vale ao mestre falar periodicamente da morte. Parece que a morte é proibida para se falar à criança. Há uma criança que aos 2 anos e meio consegue abrir um computador, consegue marcar na televisão um programa, pode eleger isso e aquilo, não tem capacidade para aquilo que é real, nasceu, morre. Pega um pequeno boneco, mostra-o saindo da terra. Ué, nasceu. Depois envolve-o e enterra. Ué, morreu. Mas ele vai aparecer outra vez. Tudo muito fácil. Ocorre que nós estamos vinculados a tradições e a programas ultrapassados e uma preguiça mental de fazer novas investigações ao contributo fantástico da ciência contemporânea. Muitos indivíduos que fazem pedagogia, educação, psicologia educativa ou qualquer coisa, cingem-se àquele capítulo, quando, em verdade, a educação abrange todos os capítulos. A psicologia penetra na história, na matemática. Parece um absurdo. Certo dia, um matemático me disse, se não fosse a psicologia, eu não teria hoje a paciência e o equilíbrio. E me foi explicar a visão psicológica das reflexões exatas da matemática. Nós estamos no universo que é um todo. É bom
especificar-se, claro, mas é bom estar informado. Então, nós necessitamos de preparar as mentes jovens para o amanhã. Dizemos, brincando, como eu dizia aqui aos meus filhos, hoje eu tenho bisnetos, e os meus filhos me dizem, tio, tudo aquilo que o senhor nos falou, nós não entendíamos exatamente, e não era para entender exatamente. Era uma semeadura, e a semeadura aguarda um tempo para a frutescência. Eu fui entender alguma coisa na idade adulta, e felizmente eu sabia para poder aplicar. Então, a educação é fundamental. E ela começa no lar. Ninguém deve transferir a educação para os professores. No lar, nos hábitos, desde a vida fetal. Porque o ser que está em renascimento ouve. A doutora Milene Klein, uma das maiores estudiosas da vida fetal, estabelece isso. O feto participa da vida, ele está ligado. E muitas vezes, diante da situação que ele vê perigosa, ele desiste de nascer ou de reencarnar e vê o aborto espontâneo. Aí nós vivemos no mundo real. A fantasia é um momento lúdico, é um momento de distração. Então vamos abordar a realidade dando-lhe beleza e fazendo com que se torne uma ambição da nossa vida. Rabelo, uma pergunta de Cristiane Bellini. Nós frequentamos diversos locais que são, digamos assim, com pensamentos negativos, de pessoas tóxicas. Como é que podemos manter uma percepção espiritual elevada diante desses ambientes intoxicados por pensamentos ruins? Como manter o equilíbrio diante disso? Orando. A oração é o ponto de ligação com o Criador, como nós dizemos. O ambiente da Terra tem que ser heterogêneo, pessoas que pensam das maneiras mais diferentes, cidadãos e cidadãs que cada um exerce e fala como entende, como acha que deva ser. Nós é que temos que criar o nosso mundo, o mundo interior, o seu mundo pessoal, com essas vibrações que são nossas, que nós geramos. Quando Jesus fala os mundos, não está falando também dos planetas, está falando também do nosso mundo pessoal, o nosso mundo que nós criamos pelas vibrações que nós geramos. Então, se você chega no ambiente e procura orar, você cria uma ambiência em torno de você que cria simpatias. E aí, aquele mais simpático, que gera uma vibração positiva, soma com a sua e, consequentemente, vai atender e colaborar com um número cada vez maior de pessoas que estão orando. Nós falamos aqui, nesse momento, há pouco, sobre pessoas que quando desencarnam num ambiente desse. Imagina um ambiente de interesse político e de outras coisas mais graves, e se a pessoa não orar, ela termina se deixando envolver por aquela ambiência ali. Mas a pessoa que tem uma vibração boa atrai. Eu imagino que na hora que as pessoas iam Chico, não iam lá porque chamava Chico Xavier, mas iam por aquele que ele emitia de vibração de beleza. E nem todo mundo ali ia para ajudar Chico, para agradecer, a maioria buscar. Eu imagino que o Munivaldo é algo parecido. As pessoas que vão aí querem resolver problemas, querem pedir apoio, querem pedir ajuda. E nem todo mundo está com a vibração de aproveitar. Até ali, ouvindo a palestra, nem todo mundo está nesse nível de contribuir. Então, abra o coração, habitue a orar, crie esse ambiente. É aí que é a felicidade. A felicidade é uma construção pessoal. E essa construção pessoal, esse bem-estar, é a vibração que gera dentro de você, porque o Cristo interno está dentro de você. É o seu mundo pessoal interior. Orar, logo orar, é sempre uma recomendação que os benfeitores, que os expositores espíritas, especiais a começar pelo nosso Divaldo, estão sempre nos orientando e estimulando. Então, é uma maneira também de fazer a caridade. Porque se o ambiente está assim pesado, carregado, a sua prece vai gerando, porque a beleza, a bondade, é como a música, vai alterando aquela ambiência e daqui a pouco, é como você pega uma pedra e joga no lago, vai crescendo, vai rodando, vai ampliando e vai contaminando positivamente outros. Acontece muito isso. E a pessoa, se fizer isso e observar, vai sentir que efetivamente o pensar bem, agir bem, como diz a nossa benfeitora Joana. Orar bem, falar bem, ouvir,
bem e vai perceber que a ação desses atos lhe vai enriquecer em tranquilidade. Você passa a ser um polo gerador de harmonia e de paz. Divaldo, a nossa última pergunta vem de Inês Jacó, e ela pergunta se é possível que os erros cometidos nessa existência podem ser reparados nesse mesmo período, na mesma reencarnação. Sempre plantamos e quando temos ocasião, colhemos. Podemos sim reabilitar-nos logo após a incidência do erro. O exemplo mais comovedor para mim, pessoalmente, é Maria de Madalena. Era equivocada, não tinha uma culpa consciente, foi empurrada para a lama, emaduou-se e encontra Jesus. A chuva. E então o que faz ela? Vai para a chuva e abandona o Pantanal. Reconhece o seu equívoco e reconhece também o significado e passa agora a fazer o oposto, sem combater, sem postar-se em uma situação contrária, simplesmente deixou voar a ave negra da perturbação para acolher as asas da esperança. Então, qualquer erro, de qualquer título, ele pode ter o coeficiente que tiver. Deus é amor. Então, façamos sempre o bem. De qualquer forma, façamos o bem. E isso nos faz bem. O ato de fazer o bem é agradável em si mesmo. E podemos prolongar esse paladar depois que o bem foi executado. É por isso que o Evangelho é chamado Boa Nova. E só se dão boas novas, boas notícias com alegria e com verdadeiro encanto em nossas almas. Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática.